but I believe it was yesterday was part 58. Yes, 58, yeah. So this is part 59 in our ongoing series, Understanding the End Times from Yahusha's Lips Better. Hoje é a parte 59 da nossa série contínua, Entendendo os Tempos Finais dos Lábios de Yahusha Melhor. And I believe that the teaching that I'm going to give now is going to upset some people and going to edify other people. Eu acho que o ensino que eu vou dar hoje vai edificar algumas pessoas e vai chatear algumas outras pessoas. In other words, not everybody's going to be happy with the results. Em outras palavras, nem todo mundo vai estar feliz com os resultados. Some are going to say yes, some are going to say no. Okay, so I'm just giving you notice. Alguns vão dizer sim, outros vão dizer não, só estou dando aviso. Aviso that some of you are going to agree, some of you are going to disagree, but I'm going to ask you to keep your sardine can open. Alguns de vocês vão concordar, outros vão discordar, mas mantenham a sua lata de sardinha aberta. Because there's good stuff if you keep the sardine can open. Porque é uma coisa boa quando você mantém a lata de sardinha aberta. Let's finally bring settlement. Vamos finalmente trazer resolução. Let's finally bring settlement. Vamos finalmente trazer resolução. Will the New Jerusalem, a Nova Jerusalém, that we are in now positionally, que nós estamos agora hoje posicionalmente, because the age of the new covenant came between 66 and then in 70 AD. Porque a era do reino veio em 66, então terminou em 70. Will the New Jerusalem, when we die, we lay down our tent and we take up our heavenly house. E a nossa, quando nós formos para Nova Jerusalém, quando a gente deita a nossa tenda e pegamos a nossa casa finalmente, 2 Corinthians 5:1. 2 de Coríntios 5:1. Will we be on earth or in heaven? Nós estaremos na terra ou no céu? In other words, is heaven coming to earth or is earth coming to heaven? Em outras palavras, o céu vai vir para a terra ou a terra está indo para o céu? You can go through a week and hear all different points of view and all different teachers about this subject and walk out ready to go to an Italian restaurant because you have a headache from listening to all the diverse opinions. Você pode passar uma semana inteira ouvindo conteúdo sobre isso, você não vai conseguir ouvir todas as perspectivas diferentes sobre esse assunto. Now, Rivka and I wouldn't go to an Italian restaurant. We'd be looking for the corned beef sandwich and the potato knish. Eu e a Rivka não iríamos para um restaurante italiano, a gente já está procurando a salada de batata com bife. So you could turn on your favorite outlet tomorrow and you're going to hear something different. Então você pode ouvir o teu canal favorito amanhã e vai ouvir algo diferente. So we know the new heavens and the new earth came positionally in 70 AD. Nós sabemos que o novo céu e a nova terra vieram posicionalmente em 70 AD. Well, we know we're in the kingdom now and we take dominion, Genesis 1:26. We got all that. Mas a gente já nós sabemos que estamos no reino hoje, já tomamos domínio de Gênesis 1:26. A gente entendeu tudo isso. But ultimately, when you die and you take your house, your spiritual house, first comes the physical, then comes the spiritual. Mas fisicamente, quando tu pegar a tua casa espiritual, porque primeiro vem o físico, depois o Your espiritual. physical birth is when your physical resurrection is when you were born, resurrected from your mother's womb. A tua ressurreição espiritual acontece quando você é renascido do ventre da tua mãe. And then comes the spiritual body, which we receive either at his return, but we're not the generation that saw him return. So obviously we're going to have to receive it when we lay down this tent. E aí vem a ressurreição espiritual, que é quando a gente, obviamente, nós não estávamos vivos naquela geração que foi mudada automaticamente, então nós receberemos o nosso corpo quando deitarmos essa tenda. So inquiring minds want to know, will the new Jerusalem, is heaven going to come to earth when we die, or is earth going to come to heaven? Exactly where will this experiential living be? E as mentes inquirentes querem saber, quando nós formos para Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém vai vir para a terra vai ir para o céu, quando que vai acontecer esse processo e como será? Now, before we can answer that, we have to go through some contradictions in Scripture. Antes de poder respondermos isso, nós temos que ver algumas contradições nas Escrituras. And I believe the way I'm going to present this to today is a final reckoning of a proper understanding. O que eu acredito que eu vou apresentar para hoje para vocês é um reconhecimento final de um entendimento apropriado. Now, we're all familiar, or should be familiar, with these verses in Chazon 21. Todos nós deveríamos ser familiarizados com esses versículos em Chazon 21.
And I want to emphasize every single comma and every single period was fulfilled at the end of the Adamic, Mosaic, Judaic age. E eu quero enfatizar que todo ponto, toda vírgula foi cumprido no final da era mosaico-adâmica judaica. So the discussion is not were these verses fulfilled or are they yet future? Então a discussão não é se esses versículos já foram cumpridos ou se ainda é futuro. We're coming to you from a fulfilled covenant eschatological position. Nós chegamos até vocês numa posição de escatologia cumprida. So these verses were fulfilled at or by 70 AD. Então esses versículos foram cumpridos ou em 70 AD ou até 70 AD. We need to make that clear. Nós precisamos deixar isso claro. So the question is, where will the kingdom ultimately be? Will it be in heaven or on earth? Então a pergunta final é, o reino finalmente ele estará no céu ou na terra? Now, before you say both, you need to slow down. Antes de você dizer ambos, você tem que Some desacelerar of um you pouquinho. may say, I know the answer. The kingdom of Yahuwah will be in heaven. E alguns de vocês vão dizer, eu sei a resposta, o reino de Yahweh será nos céus. Others of you will say, no, the kingdom of Yahuwah is going to be on earth. Outros de vocês vão dizer, não, mas o reino de Yahweh será na terra. Others will say it's going to be both, the kingdom of Yahuwah is going to be both in heaven and on earth. Outros vão dizer, não, o reino de Yahweh vai ser tanto no céu quanto na terra. Well, instead of practicing divination, which is guessing the future, all these verses are fulfilled. There's nothing to guess, and you don't need to engage in divination. Ao invés de engajar em adivinhação, Kasamim. isso é kassamim, isso é basicamente a adivinhação, tentando prever o futuro. Esses versículos foram cumpridos, então não tem por que tentar adivinhar nada. This is why futurists don't know it, but they engage in divination, which is forbidden in Torah in Deuteronomy 18. Por isso que os futuristas fazem o que fazem, não sabendo, mas eles engajam em adivinhação, que é proibido em Deuteronômio 18. They're guessing when the Messiah is coming, who's the Antichrist, when is the rapture, all this guesswork. They never apologize, they never get it right, because the word of Yahweh makes sure you don't get it right, because instead of looking back, you're looking forward. And I hate to tell you this without being mean or harsh, but the futurist doesn't know it, they're innocent. But they are in reality practicing divination, kasamim. E esses futuristas estão passando por isso de forma até inocente, algumas das vezes, porque eles em vez de olhar para trás, eles continuam olhando para frente na palavra de Yahweh. Querendo ou não, isso é difícil, duro de falar, mas eles estão praticando essa adivinhação inapropriada e proibida na Torá, que chama de kassamim, tentar prever o futuro. So let's see what Scripture has to say about where will we be when we die. Will we be on earth? Or will we be in heaven, or both? Então vamos ver o que as escrituras têm a dizer. Quando a gente morrer, quando nós estivermos com Yahweh, nós estaremos na terra, estaremos no céu, estaremos em ambos. Vamos tentar entender. Now I caution you, you're going to get 10 different opinions if you ask 12 different preachers. Agora, eu lhes aviso, vocês vão receber umas 12 opiniões diferentes se perguntar para 10 pregadores. My appeal to you is not to believe me. My only appeal to you is that you believe the scriptures that I am presenting to you today. Meu apelo não é que vocês acreditem em mim, mas é que vocês acreditem nas escrituras que eu estou mostrando para vocês hoje. And I saw the new Shamayam. The reason it's Yam is everything's made out of water. There's no E in Hebrew. So Shamayim should be Shamayam. Chayim should be Chayam, because if we're going to be consistent and the Yud Mem suffix is Yam, then we need to be consistent. I saw a new Shamayam and a new earth. Eu vi um novo Shamayam e uma nova terra. Shamayam é Yam, porque o prefixo im não existe, não tem esse I, não tem nem esse E, dois E's no inglês. Então, Yam, tudo foi feito do Yam, dos mares, Shamayam, Chayam, nós temos que ser consistentes. Suffix, not prefix. Suffix, yeah. Okay. And the new earth, for the first Shamayam and the first earth had passed away. E eu vi um novo Shamayam e uma nova terra, pois o primeiro Shamayam e a primeira terra haviam passado. And there was no more sea. In other words, no more Gentiles. You're either in the kingdom or you're out. There's no more, you're either in or out. No more Jew, Gentile, male, female, slave, free. You're either in, you're an in person, or you're an out person as of 70 AD. Então, e não havia mais mar, ou seja, não havia mais gentios, não havia mais nações. Ou você é uma pessoa dentro da Nova Jerusalém, ou você é uma pessoa fora da Nova Jerusalém depois de 70 AD. Não existe mais povos diferentes. Ou nós estamos dentro ou estamos fora. And I, Yochanan, saw the Kadosh city, the new Yerushalayim, E eu e o Hanan via a cidade de Kadosh, a nova Yerushalayim, coming down from Yahu out of the Shemayim, prepared as a bride, adorned for her husband.
descendo de Yahweh para o Shamayam, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. And I heard a great voice out of the Shemayim saying, "See, looky, the Mishkan of Yahuwah E eu vi uma grande voz do Shamayam dizendo: olhem, o Mishkan de Yahweh is with men, and we will dwell with them. está com os homens e habitará com eles. And they will be his people, and Yahweh himself shall be with them and be their Elohayam." E eles serão o povo dele, e Yahweh mesmo estará com eles e será o seu Elohayam. So I want you to understand that the purpose here, ultimately, when the Ruach is talking through Yochanan, who wrote this epistle in before 66, before he was martyred, E eu quero que vocês entendam que Yohanan, quando estava escrevendo isso para o povo dele, antes de ser martirizado, antes de 66, the issue for him is in the Ruach a questão para ele no Ruach is not will the heaven be on earth, will the kingdom be on earth, or will the kingdom be in heaven? That's not the issue for him. o problema para ele não é se o reino seria na terra ou no céu, não é essa questão que ele estava preocupado. And neither should it be the issue for us. E nem deveria ser a questão para nós. The book of Chazon was written in apocalyptic language, O livro de Apocalipse foi escrito em linguagem apocalíptica, which means cartoons, images, allegories, symbolism. que significa desenhos animados, simbolismo, alegorias, metáforas. And so Yahuwah is not saying here that the kingdom of Yahuwah is going to be in heaven, and he's not saying that it's going to be on earth. That's an argument that entertains Yahuwah as we argue and we debate, will the kingdom of Yahuwah be on heaven or earth? Yahuwah is sitting there in the heavens, Psalm 2, having us in derision, laughing at our limited knowledge, laughing at our musings. E Yahweh não está preocupado com isso. Isso é uma discussão que deixa ele até alegrinho, porque no Salmo 2 ele está lá deixando a gente confuso, rindo da nossa falta de entendimento. Isso não é da preocupação dele. That's not what the Ruach is saying here. Não é isso que o Ruach está dizendo aqui. Now, before we determine what the Ruach is saying, let's have a look at verse 4. Antes da gente determinar o que o Ruach está falando, vamos dar uma olhada no versículo 4. When the kingdom comes, when the new heavens and earth comes, and we know now in retrospect, it came in 70 AD at the end of the Great Tribulation and the Roman-Jewish War when Messiah returned, and he returned earlier, but he finalized his return. Quando o reino veio, nós sabemos que isso foi em 70 AD, o ponto que culminou em 70 AD, porque nós sabemos que o Mashiach voltou em 66, no começo da Guerra Judaico-Romana, para a Grande Tribulação, e terminou de dar o reino para nós em 70, ao fim dessa mesma guerra, da mesma Grande Tribulação. Now, verse 4 is hijacked by the futurists, Agora, o versículo 4 é sequestrado pelos futuristas, practicing kasamim, praticando Kassamim, or in Greek, pitona, python. ou em grego, Pitona, Python. And it says, look at verse 4. When the doctrine of Yahushua's return in the first century is a lie, because look at verse 4. That proves it's a lie. E no versículo 4 eles falam, essa doutrina de Yahushua ter voltado, isso é mentira. E o versículo 4 prova que é mentira. Yahuwah has not wiped away all tears. E Yahweh não limpou todas as lágrimas, não secou elas. There will be the death no more. Não haverá mais a morte, People are still dying. mas as pessoas ainda estão morrendo. Neither sorrow or crying. There's still plenty of sorrow and plenty of crying. Não mais pesar, não mais choro. E ainda há muito pesar, ainda há muita gente chorando. There shall not be any more pain. Well, we don't have to go into that. Não deveria haver mais dores, a gente não precisa nem entrar nesse detalhe. That's obvious. There's still pain. Everybody listening to this new month service can tell you that there's some kind of pain in their body. Isso é óbvio, todo mundo que está assistindo esse serviço do Rodesh pode confirmar que há certo tipo de dor nos seus corpos. And all these things which are former things Pois todas essas coisas que são coisas antigas shall pass away. passaram. So since all these things still exist, Mas desde que todas essas coisas ainda existem, then the new heavens and the new earth have not come. então os novos céus e a nova terra não vieram. Because he saw a new Shamayam and a new earth. Porque ele viu um novo Shamayam e uma nova terra. And in direct correlation to seeing the new Shamayam and the new earth, E com correlação direta em ver o novo Shamayam e a nova terra, he describes it and says, when that everlasting messianic age comes, ele descreve isso dizendo que quando essa era messiânica perpétua vir, the Olam Haba, o Olam Rabá, Yahuwah will wipe away tears.
Yahweh secará lágrimas, eliminate the death penalty. eliminará a pena de morte, There'll be no more sorrow, crying. não haverá mais choro ou dor, There'll be no more pain. não haverá mais dor. All these things will no longer be seen. They'll be passed away. Essas coisas não serão mais vistas, elas terão passado. See, Kala, I make all things new. My bride, I make all things new. Veja, Kalá, minha noiva, eu faço todas as coisas novas. Write these words. They are amat and faithful. They are true and faithful. Escreva essas palavras, elas são amat e fiéis, elas são verdadeiras e fiéis. So it appears that all who teach that we are now in the Messianic kingdom, or we are now in the age of the everlasting covenant, Então aparenta que todos aqueles que ensinam que agora nós estamos na época perpétua, na era messiânica que não tem fim, that we are deceived, because all you have to do is look 2 inches from your nose e nós estamos enganados, porque tudo que você tem que fazer é olhar 2 polegadas do teu nariz para frente and see these things. e ver essas coisas. Let's go down to verse 18. Vamos descer até o versículo 18. Now, and then the city is described. E aí a cidade é descrita. I don't want to read these verses. The city, whatever the New Jerusalem is described right here. Eu não quero ler esses versículos, mas qualquer que seja a descrição da Nova Jerusalém, são esses versículos aqui. 14 through 21, and please read that on your own time. Do 14 ao 21, por favor, leiam isso no seu próprio tempo. So it looks like we have a problem, Então parece que nós temos um problema, because this is the futurist prayers answered. porque essas são as orações dos futuristas respondidas. It says these things will be seen no more. You don't have to go 2 inches from your nose to see that these things are prevalent everywhere you look. Aqui fala que essas coisas não serão mais vistas, e você não precisa olhar muito longe para saber que essas coisas ainda acontecem no mundo. One of the keys to understand what's going on here Uma das chaves para entender o que está acontecendo aqui is verse 1. é o versículo 1. Let's read it. Vamos ler. The new heavens and the new earth passes away when, O novo céu e a nova terra passam quando, verse 2, the new Jerusalem comes down versículo 2, quando a nova Jerusalém desce out of the Shamayim dos Shamayam, as a bride adorned for her husband. como uma noiva adornada para o seu marido. That's when sorrow, crying, the death, and pain will pass away and be seen no more. É aí que a morte e o pesar, o sofrimento vão passar e não serão mais vistas. Now remember, we're dealing with images, cartoons, apocalyptic drawings, pictures. Lembra que nós estamos lidando com imagens metafóricos, simbólicos, desenhos. So the key here is the term, the Kadosh city, the New Jerusalem, comes from Yahuwah to men. Então a terminologia chave aqui é: a Nova Jerusalém vem de Yahweh para os homens. To Yahuwah and to the Ruach HaKadosh. Para Yahweh e para o Ruach HaKadosh. This is not a matter of will the kingdom be on earth or will the kingdom be in heaven. Isso não é uma questão de o reino vai estar na terra ou vai estar no céu. This is a matter of the kingdom, the offer of eternal life, Isso é uma questão de a oferta de vida perpétua, sins forgiven, os pecados perdoados, both houses, Israel and Judah, and friends, ambas as casas, Israel, Judá e amigos. Ezekiel 37, being invited to enter a new covenant, Ezequiel 37 sendo convidados para entrar numa nova aliança, not based on buildings não baseada em prédios and temples made with hands, e templos feitos por mãos, but based on a restoration of covenant fellowship that was lost in the garden. mas baseado na comunhão da aliança que foi perdida no jardim. So these verses are all about the restoration of covenant fellowship between Yahuwah and between his bride. It is not geocentric focused. It is not geocentric pointed. Esses versículos, eles não têm nada a ver com o reino descendo de forma geográfica. Eles não são centralizados em That's geopolítica. an argument for men. Isso é um argumento para os homens. That's an argument for men to debate. Isso é um argumento, uma discussão para que os homens This debatam. discussion Essa discussão of where the kingdom of Yahuwah is, will it be on earth, will it be in heaven? da onde é o reino de Yahweh, será na terra, será nos céus? Well, right now, you and I are in the kingdom of Yahuwah, which began in 70 AD.
Agora, eu e você estamos no reino de Yahweh nesse momento que começou em 70 AD. Now, right now, you and I are on earth, so the kingdom of Yahuwah is on earth because you and I are on earth. Agora, eu e você estamos no reino de Yahweh e nós estamos na terra. Portanto, o reino de Yahweh está na terra porque nós estamos. But the time is coming that you're going to be with the angels and Enoch and Peter, Paul, and Mary. Mas está chegando o tempo onde vocês estarão com os anjos, no Shamayam, com Pedro, Paulo e Maria. With these guys. Com esses caras aqui, ó. And for them, the kingdom of Yahuwah is in heaven. E para eles, o reino de Yahweh já está nos céus. Is this too hard for you? Some of you, Isso é difícil demais para vocês? Is this too difficult? Isso é difícil demais The para vocês? argument of the kingdom of Yahuwah being on earth or in heaven is a stupid argument. It's as stupid as the earth is flat or it's not flat. A discussão do se o reino de Yahweh é na terra ou nos céus é tão estúpido quanto a discussão da terra, se ela é plana ou redonda. Because if the earth is flat, Porque se a terra é plana, will that add one hair to your head? isso vai trazer um fio de cabelo para tua cabeça? Will that extend your life by a nanosecond? Isso vai estender tua vida por um nanosegundo? So if you want to play that silly argument, the earth is flat, the earth is round, I'm gonna posit that the earth is square. Então, se tu quiser brincar essa discussão aí, se a terra é redonda ou plana, na minha cabeça ela é quadrada, então. Because the New Jerusalem is a city built for square. Porque a Nova Jerusalém é uma cidade construída quadrática. So instead of the earth being flat or round, Moshe says that the earth is like a square box. Então, ao invés da terra ser redonda ou circular, Now, Moshe diz que ela é um quadrado. Now, if I sound stupid to you, Agora, se eu sou estúpido para ti, that's the way you sound when you're arguing this before Yahuwah. essa é a maneira como tu soa quando tu discute sobre isso diante de Yahweh. Because most of our interpretation of the kingdom of Yahuwah is a misinterpretation. So Yahuwah doesn't really care what we think, whether we think the kingdom of Yahuwah is going to be on earth or in heaven. Yahuwah doesn't really care because you don't understand the basics that what's talked about in Revelation 21 is the restoration of covenant fellowship between a holy father and an unholy seed. E é assim que Yahweh olha para nós quando nós temos essa discussão estúpida, porque ele não está preocupado aonde vai ser o negócio. O ponto que ele está trazendo aqui é a restauração da comunhão entre Yahweh e a semente que estava suja. Through the chosen seed, the clean seed, and the garments of salvation, the one whose robe is dipped in the grapes of Basra, and the one who alone can cleanse. Através da semente limpa, cujas vestes foram mergulhadas no sangue de Bosra, que somente ele pode purificar. Bereshit 49, the Lion of Judah comes out of Bozrah, and his garments are dripping with the grapes of salvation and the wine of wrath. Bereshit 49, Yahusha vem de Bosra, o seu sangue, ele é derramado nas uvas da salvação e também no sangue da ira. So the purpose of the New Jerusalem is to bring the king to us. Então o propósito da Nova Jerusalém é trazer o rei para nós. When did the king come to us? Quando que o rei veio para nós? 30 AD, 70 AD. 30 AD, 70 AD. Actually 66 to 70. Na verdade, de 66 a 70. Till Daniel 12:7, till he made a total destruction of the holy city and the holy people, and he returned to the Father. Até Daniel 12:7, quando ele destruiu a cidade completamente e voltou para o Pai. You see how the whole argument is a waste of time? Vocês conseguem ver como essa discussão toda é um desperdício de tempo? What is Revelation 21 teaching us? O que Apocalipse 21 nos ensina? That the separation, the enmity, the state of war Que a separação, a inimizade, o estado de guerra between Abba Yahuwah and the seed of the first Adam, entre o Abba Yahweh e a semente do primeiro Adão, that the war is over and the covenant fellowship has been restored, and the sukkah of Yahuwah is with men, and the sukkah of men is with Yahuwah. 2 + 1 = 1 + 2. que a guerra terminou e agora a semente de Yahweh está com os homens e a semente dos homens está com Yahweh, 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. If you want to argue, is the earth flat? Is it round? You should be arguing, how can the lost be saved? How can I reach my auntie? How can I reach my uncle? How can I reach my cousin? Okay? That should be the conversation is totally a joke. It's a clown car. Se
tu quer discutir se a Terra é redonda, é plana, é quadrada, é do formato de um gato, Oh, go ahead, Josh. Go ahead. se vocês querem discutir se a Terra é redonda, quadrada, triangular, no formato de um gato, por que vocês não perdem tempo discutindo como é que as almas podem ser salvas? Como é que eu alcanço minha tia, o meu tio, o meu primo? Para com essas baboseiras, vamos se preocupar com o que interessa agora. So this message is entitled The Final Settlement. Então essa mensagem tem o título de a resolução final. Will the kingdom be in heaven or on earth? O reino será no céu ou na terra? Well, let's use some basic Spanish Harlem logic. Vamos usar uma lógica espanhol do Harlem básica. How many have ever been to Spanish Harlem? Quem aqui já foi pro Harlem espanhol? It's Harlem with a little Latino flavor. É o Harlem com um saborzinho latino. It's Harlem with little arroz con pollo. Tem um pouquinho de arroz com frango. Now look at these two precious elders on your screen. They were our elders here at Goshen. Olha esses preciosos anciãos aqui na congregação, na tela. Eles eram nossos anciãos aqui em Goshen. Now they've put down their tent and they've gone into the Father's house. Eles deitaram as suas tendas e foram para a casa do nosso pai. They put on the new body that is the house, a new house body. Eles vestiram o novo corpo, que é a nova casa. So for them, where is the kingdom of Yahuwah? Então, para eles, onde é que está o reino de Yahweh? It's in the heavens. Está nos céus. Now, contrawise, Agora, do contrário, we take a good-looking guy like this. nós pegamos um cara bonitão como esse aqui, ó. Now, he's in the kingdom of Yahuwah, Ele está no reino de Yahweh. even though Yahuwah allowed him in with a ski hat. Mesmo que Yahweh permitiu que ele entrasse com a touca. So is the kingdom of Yahuwah in heaven or on earth? Então, para ele, o reino está no céu ou na terra? Look at this guy on your screen right here. Olha o cara na tela aqui, ó. The kingdom of Yahuwah is within him. O reino de Yahweh está dentro dele. The problem is, where is he? Mas o problema é, onde é que ele está? He's in the kingdom. Ele está no reino. He's saved and washed in the blood of the Lamb. Ele foi salvo e limpo pelo sangue do Cordeiro. And the kingdom of Yahuwah is in him. E o reino de Yahweh está dentro dele. So for him, the kingdom of Yahuwah is on earth. Então, para ele, o reino de Yahweh está na terra. For the guys that I just showed you, the kingdom of Yahuwah is in heaven. Agora, para os caras que eu acabei de mostrar, o reino de Yahweh está no Yahuwah's céu. kingdom is so enormous and gigantic and beyond our understanding O reino de Yahweh é tão enorme, gigante, além da nossa compreensão, that it is omnipresent. And we're going to see in a second in Isaiah 66 that the kingdom are compared to the waters that fill the earth with the knowledge of Yahuwah, somebody. ele é tão grande, tão precioso, além da nossa compreensão, que ele é onipresente. Como a gente vai mostrar daqui a pouco, o reino de Yahweh é comparado com as águas que circulam toda a terra. And it's so all-inclusive and comprehensive E ele é tão alto, ele é tão todo inclusivo e compreensivo, that these guys they don't know any more sickness, any more pain, any more crying, any more weeping. This one here used to cry a lot. que esses dois aqui, eles não conhecem mais dor, sofrimento, choro. Esses aqui tinham muita dor, eles passavam por muita coisa aqui. Now this guy here, he still has pain. Agora esse cara aqui, olha, ainda tem dor. He still cries. Ele ainda chora. Is he in the kingdom? Ele está no reino. Well, how would this apply to the living? Como é que isso se aplicaria aos vivos? Very simple. Muito simples. The kingdom of Yahuwah is multidimensional. O reino de Yahweh é multidimensional. It's multidimensional. Ele é multidimensional. It all depends where his servants are. Tudo depende de onde os servos dele estão. If you're his servant and you're on earth, the kingdom of Yahuwah is on earth, and we take dominion over the kingdom of Yahuwah while it's on earth. Se tu tá na terra, então tu tá dentro do reino de Yahweh na terra. Nós tomamos domínio do reino, mas enquanto você tá aqui ainda. But for those who graduated to their ultimate reward, the kingdom of Yahuwah is with Enoch, it's with Hezekiah, it's with Josiah, it's with Elisha. Mas para aqueles que se graduaram no reino de Yahweh, que já estão na sua recompensa principal, o reino de Yahweh está com eles, com Josias, com Elisha, com Eliahu, com Moshe, com Davi, todos esses caras. Say, Shaliach, I hear you, but what's this stuff? But if we're in the kingdom now, if the kingdom came in 70 AD with the parousia of the king, beleza, Shuler, mas se o reino de Yahweh veio em 70 AD com a parúcia do rei, then what about us who are not yet in heaven?
Mas e que tal nós que não estamos nos céus ainda? You tell me that the kingdom came in 70 AD, Tu nos disse que o reino veio em 70 AD. and unless you can show me otherwise, it seems to me that you don't know what you're talking about. E a menos que você possa me mostrar outra coisa diferente, parece que você não sabe o que você está falando. And I don't mean to be disrespectful, Shalia, E eu não quero ser desrespeitoso, Schuller. but can you please show me what you're talking about? Mas você pode, por favor, me mostrar o que você está falando? Absolutely. I never thought you'd ask. Claro, só nunca pensei que você ia perguntar. I never thought you'd ask. Nunca pensei que você ia perguntar. You want to talk about the suffering and the dying and the pain? Quer falar do sofrimento, da morte, da dor? See, when our presumption is wrong, our conclusion is going to be wrong. Quando a nossa presunção está errada, a nossa conclusão também está errada. The presumption is when Messiah comes and the kingdom of Yahuwah comes to earth, that there'll be priests on earth, the lion will lie down with the lamb, no one's going to be sick, no one's going to die, babies won't be killed, babies won't suffer. So if you've been lied to by the diviners, by the Kabasam, then you're going to be perverted in your tackling of study of Scripture. Então, a premissa é que quando o reino de Yahweh descer na terra, não haverá mais conflito na terra, não haverá mais morte nem nada, só vai haver a paz porque o reino estará na terra. Só que essa é a perspectiva dos setadores de data, das pessoas que ficam botando prazo em algo que já aconteceu. If no sickness and no the death, se não há mais morte, nem mais a morte, doença e a morte, are required prerequisites. O nosso requisito, o nosso pré-requisito to establish whether Messiah returned or didn't return and establish his kingdom, para estabelecer se o Mashiach retornou ou não para estabelecer o reino dele, then it's obviously that he has not returned yet. Então é óbvio que ele não retornou ainda. But what you thought was obvious is not really obvious. Mas o que vocês pensaram ser óbvio não é tão óbvio assim. So I want you to focus. Então eu quero que vocês foquem aqui. I want you to focus. Quero que vocês foquem. Verse 15, the master will slay his enemies. Versículo 15, o mestre matará os seus inimigos. Call his new covenant servants in the new heavens and earth by another name. Exactly what Revelation says. E chamará os seus servos, os seus novos filhos, por um nome novo. Exatamente o que o Apocalipse diz. We are no longer Jews and Gentiles, etc. We are Nasarim, or servants, slaves, esclavos de Yahuwah. Nós não somos mais servos, avadim somente, nós somos os escravos de Yahuwah. Galatians 3:28-29, there is no Jew, there is no Gentile, there is no male, there is no female. We are all echad, and if you are Messiahs, you are Abraham's seed and heirs according to the covenant. Somebody. Galatians what? I'm sorry? Galatians 3:28-29. Gálatas 3, 28 e 29. Portanto, não há mais judeu, gentil, homem livre, homem preso, homem ou mulher. Vocês todos são o novo Israel, de acordo com a promessa e a semente do Mashiach. We have a new name. Nós temos um novo nome. Avadim. Avadim. Not to Pharaoh, but to the true King of Liberty. Não para Faraó, mas para o verdadeiro Rei da Liberdade. So now that we have a new name because the broken covenantal fellowship was restored when the new heavens and the earth came to us. A new heavens and the new earth came to mankind. It was offered to mankind. So the new heavens and the new earth, the offer of no death, no sickness, no sorrow, it was an offer and it remains an offer unless you accept that offer. E agora que a nossa comunhão da aliança foi restaurada, porque ela veio como uma oferta para nós, ela veio como uma oferta para todos aqueles que carregam esse novo nome, só que é o seguinte, ela permanece uma oferta até que se aceite essa oferta. That he that blesses himself in the earth or in the heavens, who cares? Que aquele que se abençoa no céu ou na terra, quem se importa? So if we're on the earth, we're going to bless ourselves as Yahuwah's servants on the earth. Então, se nós estamos na terra, nós nos abençoaremos como servos de Yahweh na terra. We bless ourselves in the Elohayam of Amat. Nós nos abençoamos no Elohayam de Amat. Not Emet, because the Aleph is pronounced A, not E. Não Okay. Emet, porque o Aleph é This pronunciado is not A. a pediatrician's office where you have to open the baby's tongue and go, okay? The A, I will never back off from saying it. I don't care if you don't like it. I'm here to tell you the truth. There's no E in Hebrew. It's not Emet, it's Amat.
Eu não tenho medo de dizer, não há E no hebraico, só há A no hebraico. O Aleph se lê A, então é Amat, não é Emet. Não me importa se vocês não gostem, eu ainda vou continuar dizendo. And swears in the earth, E jurar na terra. shall swear by Elohim of Amat. Ele jurará pelo Elohim da Amat. Because the former troubles of the first heaven and earth before 70 AD, the sin problem, the rebellion problem, the enemies of Yahuwah problem, Porque os problemas do antigo céu e da terra, da rebeldia dos homens, o problema da rebeldia contra Yahweh, do antigo céu e terra, they're now forgotten and they're now hidden from Yahuwah's eyes because we switched sides. eles estão esquecidos e agora estão escondidos aos olhos de Yahweh porque nós trocamos de lado. When did we switch sides? Quando que nós trocamos de lado? When we were born again Quando nós nascemos de novo, by the first coming, pela primeira vinda, Golgotha, the death, burial, and blessed resurrection. Gólgota, a morte, o enterro e a abençoada ressurreição. And we were consummated in the marriage so that we would be citizens of the new heavens and the new earth, which came to us in 66 to 70 AD. E nós consumamos o nosso casamento do reino que nos foi dado de 66 a 70 AD. See, I create a new Shemayim and a new earth. Eis que eu crio um novo Shamayam e uma nova terra. And the former shall not be remembered. We don't want it anymore. E o antigo não mais será lembrado, que ninguém mais quer esse We don't troço. want Catholicism anymore. We don't want Protestantism anymore. We don't want Judaism anymore. We don't want rabbinics anymore. A gente não quer mais o protestantismo, o catolicismo, o reformismo, o judaísmo rabínico, a gente não quer mais nada disso. It will not be remembered. That's our past. Ele não vai mais ser lembrado, esse é o nosso passado. It's not going to come to mind to return to our past. Isso não mais vai voltar à nossa mente para retornar ao nosso passado. But the new heavens and the new earth, and we insist it came in 70 AD, but we ought to be able to prove it from Scripture again and again and again and again and again and again. E esse novo céu e nova terra veio em 70 AD e nós temos que provar uma vez atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. But Gilah and Simcha Mas Gilá e Simcha, celebrate and have joy celebrem e tenham alegria, because the new heavens and the new earth is the Olam Haba, which is for Olam Va'ad, which means forever. que o novo céu e a nova terra são Laulam Va'ad, que significa para sempre. I will create this new heavens and the new earth. Eu criarei esse novo céu e essa nova terra. It doesn't mean he's going to fix the earth or renew the earth or refurbish the earth. It means the old heaven and earth, the old administration, the old approach to Yahuwah, where we were enemies, that were declared righteous at best for a year. E isso não significa que a Torá sumiu, isso só significa que a maneira como nós abordávamos a Yahweh, as nossas tentativas de expiação, que no máximo nos deixavam limpos por um ano, That's not going to come to mind anymore. I got a better plan. I got a plan that'll make you righteous forever. I got a plan where my sukkah will be with you forever. I got a plan where your sukkah will be with me forever. I got a plan where there will be no lights. You won't need lights. The lamb of the city is the light thereof. I got a better plan with a better creation, with a better name and a better future and a better covenant. esse plano, ele não é suficiente, mas eu tenho um plano melhor para vocês, eu tenho uma promessa melhor para vocês, uma aliança melhor para vocês, onde vocês, quando terminam essa existência curta aqui, vão direto para estar comigo. É um plano perpétuo, é muito melhor do que essa antiga aliança. And in that covenant, there's only joy and rejoicing. E nessa aliança só há alegria e regozijo. I will simcha in the new. Of course, this is the new, not the Pharisaic. There was hardly any joy. There was a lot of religious bondage and burdens and oppressions that men could not carry. E eu terei simcha, é óbvio que não estamos falando do período judaico-farisaico, porque lá quase não tinha alegria, só tinha fardo e tristeza e mais peso. I will simcha in Yerushalayim and simcha in Ami, my new people by a new name, Nasarim, no Jews, no Gentiles, no males, no females. Galatians 3:28, simply avadim. We are brethren and we are servant brethren of the King of Kings. E eu terei simcha em Yerushalayim e simcha no Ami, no meu povo, não mais judeus ou gentis, Gálatas 3:28, não mais judeus, gentis, homem, mulher, não, o meu povo, eu vou ter a alegria na minha nova cidade com o meu novo povo, agora unido de uma vez por todas. Starting with the return of Mashiach from 66 to 70 AD, mira, aqui. The voice of weeping. Começando com o retorno de Yahushua de 66 a 70 AD, a voz do choro will be no more heard in the New Jerusalem. não será mais ouvida na Nova Jerusalém. The voice of crying.
A voz de choro, the voice of the sick, of the afflicted, a voz dos doentes, dos aflitos, the voice of pain a voz da dor, will no more be heard in the New Jerusalem. não mais será ouvida na Nova Jerusalém. So far, so good. Até aqui tudo bem. So far, so good. Até aqui tudo bem. Does everybody agree that this in Isaiah 65 speaks of the new heaven and earth? Todo mundo concorda que aqui em Isaías está falando do novo céu e da nova terra? Now, this matches Revelation 21. Agora, isso aqui bate com Apocalipse 21. It's a perfect match. É uma combinação perfeita. It's a perfect match. É uma combinação perfeita. Look at that. It's a perfect match. É uma combinação perfeita. Isaiah 65, Isaías 65, Revelation 21, Apocalipse 21, no more the death, sem mais a morte, no more the sorrow or the crying, just joy, simcha, rejoicing and joy. sem mais o pesar e o choro, agora é só simcha, regozijo, alegria. All these things are part of the old heaven and earth. Todas essas coisas são parte do antigo céu e da antiga terra. Now, this happened in 70 AD, or did it? Agora isso aconteceu em 70 AD, ou aconteceu? Now we run into a problem. Agora nós temos um problema. And the problem is not Yahuwah's, it has always been ours. E o problema não é de Yahweh, o problema sempre foi nosso. Let me say that again. What the problem that we're about to run into has never been Yahuwah's, it's been ours. O problema que a gente vai ver agora nunca foi de Yahweh, sempre foi nosso. It's been ours. Sempre foi nosso. Because Yahuwah says there's no more pain, there's no more sorrow, there's no more the death. E Yahweh fala, não há mais dor, não há mais pesar, não há mais a morte. Not so. Wait, whoa. But Isaiah says that in the new heavens and the new earth, Mas Isaías fala que no novo céu e na nova terra, in addition to the joy and the rejoicing, além da alegria e regozijo, no more will infants die in the womb. não mais as crianças morrerão no ventre. They will no more die at the age of 2 from, Yahweh forbid, leukemia. Eles não vão mais morrer com 2 anos de idade, que Yahweh não permite, de leucemia. Neither will there be an old man that has not fulfilled his yamim, minimum 70 to 80 years. Minimum. Nem mais vai haver um homem velho que não complete no mínimo de 70 a 80 anos. For the child will die 100 and the old man will die 2,000. Pois uma criança morrerá com 100 e um homem velho com 2.000. But the sinner, being 100 or 10,000 years old, is not a servant, is not a slave of the kingdom, so he dies as a sinner. Mas um ímpio, que ainda é ímpio, mantém os seus pecados, ele não é um soldado ou um servo, um escravo do reino, ele vai morrer como um pecador. Okay, Mr. Genius, so you explain this to me. If you're so smart and you believe that the kingdom of Yahuwah that's going to be on earth or wherever you think it's going to be is not going to have any more dying, is not going to have any more sickness, is not going to have, then you explain to me why Isaiah said in Isaiah 65 that the new heaven and the new earth has babies dying and old men dying. Explain it to me. I'm going to take a break while you think about it. If you're so smart and you know everything. Ok, meu senhor gênio. Agora me explica aqui então que Isaías falou que não haveria mais morte. Mas o livro de Apocalipse fala. Take a break right now, since you know everything. Mas o livro de Apocalipse fala que um bebê vai morrer com 100 anos e um idoso com os seus 200 anos. Então explica como é que não tem morte, mas as pessoas ainda estão morrendo. Me explica enquanto eu tiro um intervalinho aqui. Now, either John and Isaiah didn't consult each other. Então, ou João e Isaías não se conversaram. Or worse, you have an unclean spirit that wrote one of those letters. Ou pior, teve um espírito impuro que escreveu uma dessas cartas. Now talk to me about your new heaven and earth. You cannot receive the fact that Yahushua returned in 70 AD because there's sickness, there's dying, there's leukemia, babies die in car accidents. Excuse me. According to this, that's exactly what's going to continue in the new heaven and the new earth. Agora, vocês não querem receber o retorno de Yahushua porque ainda tem morte, ainda tem bebê morrendo de leucemia, acidente de carro. Mas peraí, não é isso que exatamente vai continuar acontecendo mesmo em meio à Nova Jerusalém? Not so smart. You're not so smart.
Você não é tão inteligente assim. And maybe if you're wrong about this, maybe you're wrong about the return of Yahusha happening in the future when Donald Trump signs a peace treaty with Saudi Arabia. He don't need a peace treaty with Saudi Arabia. He already raped them for billions of dollars. E se tu tá errado sobre isso, talvez você esteja errado no fato do Mashiach retornar no futuro. Quando o Donald Trump fazer um acordo com a Arábia Saudita, ele já estuprou os caras financeiramente, não precisa fazer acordo nenhum. So if our understanding of the king of the kingdom of Yahuwah, our image was no dying, no suffering, then it doesn't matter if we think the kingdom of Yahuwah is going to be on earth or in heaven, because our opinion was wrong, it is wrong, and it doesn't count. Even if it was right, it doesn't count. Scripture is what counts. Então, se a nossa ideia já estava errada sobre o reino de Yahweh tá aqui ou tá lá, não importa, a nossa opinião não importa. O que importa é as escrituras são o que contam. Not bad for a guy who don't lift weights, huh? Nada mal para um cara que não levanta peso. Look at this. You know, I don't lift weights, right? You know that. Sabe que eu não levanto peso, né? Not bad. That's the remnant of the young Moshe. Esse aqui é o remanescente do jovem Moshe. Speaking about a remnant. Falando de remanescente. How do we reconcile all this? Como que nós reconciliamos tudo isso? Good night, Irene. How do we reconcile this? Como é que nós reconciliamos tudo isso? Do you remember yesterday I was teaching Lembra que ontem eu estava ensinando that there were two parts of the tribulation? que haviam duas partes da tribulação? Yahuwah calls it the tribulation. I call it the Nero-Jewish persecution. Yahweh chama de tribulação. Eu chamo de a perseguição judaico-nerônica. And then the wrath of Yahuwah was the great tribulation. E aí a ira de Yahweh foi a grande tribulação. So basically there were two parts of the tribulation. Então basicamente houveram duas partes da tribulação. Just like in Luke 16, before Yahushua came, Assim como em Lucas 16, antes de Yahusha vir, there were two parts to havia Hades. duas partes para o Hades. There was the unredeemable part of Hades, Havia a parte irredimível do Hades, and then there was paradise. e aí houve o paraíso. Two eyes, 2 hands, 2 feet. So apparently there's a dichotomy in almost, listen, there's a dichotomy, listen, notice, in almost everything Yahuwah does. Aparentemente há uma dicotomia em quase tudo que Yahweh faz, porque há 2 pés, 2 mãos, 2 olhos, 2 orelhas. Então, aparentemente Yahweh faz duplo de tudo. Man, woman. Homem, mulher. No woman no cry. No woman no cry. Okay, man, woman. Homem, mulher. Good, evil. Bom, mal. Heaven, hell. Céu, inferno. Esquerdo, derecho. Left, right. Everything in twos. Tudo em pares. Revelation 22, there's not one tree of life, there are Zwei. Apocalipse 22, não há uma árvore da vida, há duas. 2 trees of life. Duas árvores da vida. The same Elohim that created good and evil creates a kingdom that encompasses heaven and earth. O mesmo Elohim que cria o bem e o mal, cria algo que encompassa o céu e a terra. And whenever the new heavens and new earth comes, the futurist says, in the future, E quando quer que os céus e terra venham, os futuristas dizem que no futuro, the preterist says, in the past, os preteristas falam, no passado, will not change the irrevocable and unadulterated and recorded factoid. isso não sobrepõe o factoide irrevogável That in the true new heaven and earth, not our conception, not our perception, que no verdadeiro novo céu e terra, não a nossa concepção ou percepção, is life eternal, é a vida eterna, no death, não há morte, no weeping, não há choro, no crying, não há choro, no sickness, não há doença, but at the same time, mas ao mesmo tempo, we will have infants dying at 100, nós temos bebês morrendo com 100 anos, children dying at 100. Crianças morrendo com 100 We will anos. have old men who die not even fulfilling the 70, 80 years Yahuwah has given the old heaven and earth.
Nós temos homens que morrerão não cumprindo nem os 70, 80 anos que Yahweh deu para o antigo céu e terra. There will be sinners Haverão pecadores, cursed amaldiçoados, by rebellion, bitterness, fear, doubt, and unbelief in the new heaven and earth. I said in the new. So in other words, we've been all messed up in our thinking. Religion has completely and Hollywood, that when the Christ Jesus guy comes, that there's going to be total peace, no more sickness, no more wars, and they get that from Revelation 21. But you've got to balance Revelation 21 with Isaiah chapter 65. Mas aqui no finalzinho do versículo 20, o pecador vai morrer com 200 anos, ele ainda vai ser amaldiçoado, porque ele ainda vai estar dentro dos seus pecados. Ou seja, a gente tem essa ideia pré-concebida de que quando a Nova Jerusalém vem, quando o novo céu e a nova terra vem, de acordo com Hollywood, de acordo com as más interpretações futurísticas, que tudo isso deixaria de existir. Mas nós temos que equilibrar Apocalipse 21 com Isaías 65. Now I'm going to show you Agora eu vou lhes mostrar that if we include Revelation 22, que se nós incluirmos Apocalipse 22, there is no contradiction não há contradição between Isaiah 65 and Revelation 21. entre Isaías 65 e Apocalipse 21. And I'm going to use Revelation 22 to do it. E eu vou usar Apocalipse 22 para fazer isso. So, since everything Yahweh does is in pairs or dichotomies, Então, já que tudo que Yahweh faz é em pares ou dicotomias, verse 14 is the part of the new heaven and the new earth o versículo 14 é a parte onde o novo céu e a nova terra that apply to his slaves. que se aplica aos escravos dele. You and I, his servants, who have laid down our lives for him, just like he laid down his life for us. Para eu e vocês que deitamos a nossa vida por ele, assim como ele fez por nós. Greater love is no man than this. Nenhum amor é maior do que And a man laid down his life for his friends. nenhum amor é maior do que esse que um homem dê a sua vida pelos seus amigos. You are my friends, said Yahusha, if you do what I tell you. Vocês são meus amigos, Yahushua disse, se vocês fizerem o que eu disse. Blessed are those who keep all his mitzvot, Abençoados são aqueles que guardam todos os mitzvot dele, that they may have the right to the atzim chaim, the trees of life, 2 trees. para que eles tenham direito às Aitzim Chayam, as 2 árvores, They may enter through the 12 gates of the New Jerusalem. para que eles possam entrar através dos 12 portões da Nova So Jerusalém. the new heavens and the new earth of Revelation 21, which lead to Revelation 22, all this stuff happened in the first century. Let me say it again for those in the back. All this stuff happened in the first century. Então, o novo reino de Apocalipse 21, que nos leva à perpetuidade de Apocalipse 22, tudo isso aconteceu no primeiro século. John was murdered and martyred in 65, 66 AD because Yahusha said, the cup of martyrdom that I drink, the sons of Zebedee, James and John, you will drink it, but not now, but you will drink it. You want to believe church historians or you want to believe Yahusha? John was martyred and the book of Revelation was completed before 70 AD. As pessoas dizem que Yohanan morreu na ilha de Patmos, isso é a história da igreja, mas Yahushua falou que os filhos de Zabdi, João e Tiago, tomariam a mesma taça do martírio que ele tomou, ou seja, João foi assassinado, ele foi martirizado até 66 AD, e o livro de Apocalipse foi completamente terminado e compilado até 66 AD. So the one part of the new heavens and the new earth, or the new Jerusalem, Então, uma das partes do novo céu e da nova terra, ou a nova Jerusalém, there's no dying. não há morte, There's no tears. não há lágrimas, There's no pain. não há dor, There's no sickness. não há doença. Are we there yet? Nós já estamos lá? No. Não. Will we get there? Nós chegaremos lá? Yes. Sim. Does the new heavens and the earth encompass heaven and earth? O novo céu e a nova terra, eles That's why it's called the new heavens and the new earth. o novo céu e a terra compõem o novo céu e a nova terra compõem a nova Jerusalém? Sim, é por isso que é chamado de novo céu e nova terra. Even though we are citizens of heaven, Philippians 3:20 and 21. Mesmo que sejamos cidadãos dos céus, Filipenses 3, 20 e 21. Even though we are citizens of heaven, Mesmo que nós sejamos cidadãos dos céus, we are in the part of the new heavens and the new earth that came covenantally. You're looking with your eyes and your ears, hearing with your ears. The new heaven and the new earth came covenantally.
Mas a Nova Jerusalém, da qual nós fazemos parte, ela veio de forma aliançável. Vocês estão olhando com os olhos e ouvidos, mas ela veio de forma aliançável. Revelation 21:1 was fulfilled in the first century when the New Jerusalem came down, but that didn't mean that there was a part of the new heavens and the new earth outside the gates. Apocalipse 21:1 veio em 70 AD, de 66 a 70 AD, mas não significava que uma das partes da Nova Jerusalém não estaria do lado de fora da parte celestial. Outside the gates are Fora dos portões tem os cachorros, Gentiles, pagans, os gentios, pagãos, né? sorcerers, Feiticeiros, diviners, kasamim. Kassamim, adivinhadores. We learned about that today in the ARM meeting. Pythons, Nós pitona. aprendemos sobre isso na reunião da ARM, pitonas, piton. Pitona sounds like a female to me. I have to look it up. Pitona soa como feminino para mim, eu tenho que pesquisar. Our sister Rachel asked if it was a Jezebel. I have to look it up in the Greek, but that word sure sounds like a female to me. A nossa irmã Rachel perguntou se Jezebel era uma delas, mas o grego soa bastante feminino para mim aqui. Whores, Prostitutas, whores against Yahuwah, not just sexual whores, but spiritual whores in rebellion against Yahuwah. prostitutas contra Yahweh, não necessariamente só prostitutas sexuais, mas prostitutas de rebeldia espiritual contra Yahweh. Murderers, idolaters, Assassinos, idólatras, politicians who not only lie, they love doing it. políticos que não só mentem, mas amam fazê-lo. You know anybody like that? Conhece alguém assim? And it's their way of chayam. E é a maneira de Hayam deles. My point is that the new heavens, like the old heavens and earth, have good and bad. O meu ponto é que o novo céu e a terra, assim como o antigo céus e terra, tem o bom e o ruim. So the trick is to go through the 12 gates, the straight and narrow gates, 12 straight and narrow gates, and get inside the city of the new heavens and the new earth. That's the trick. O truque, então, o negócio é entrar dentro dos portões da Nova Jerusalém, não ficar do lado de fora. Essa é a chave. Let's review. Vamos revisar. Those futurists are waiting for this. They don't think this has happened. Esses futuristas, eles não acham que isso aqui aconteceu. Eles estão esperando ainda. But here's what happened in 70 AD. Mas o que aconteceu em 70 AD é o seguinte. The tabernacle of Yahuwah, who is Yahusha, O tabernáculo de Yahweh, que é Yahusha, came down to men and dwelt with men, and they dwelt with him. desceu com os homens e habitou com os homens e eles com ele. He will be with them permanently, starting with the parousia, and he will be their Elohim. Ele estará com eles permanentemente, começando na Parúcia e será o Elohim deles. He let down the new heavens and the new earth as a fishing net, Ele desceu o novo céu e a nova terra como uma rede de pesca. and all those who are gathered in that net, Matthew 13 and Matthew 24:31, when the angels gather, or episunago, E todos aqueles que são reunidos nessa rede, Mateus 13, Mateus 24:13, quando os anjos fazem o episunago, essa reunião, to transport us inside the 12 gates. para nos transportar para dentro dos 12 portões, No more death, no more the death, no more the sorrow, the crying, the não há mais pain. morte, não há mais pesar, não há mais dor, não há mais choro. Where? Onde? Inside the gates. Dentro dos portões. It cannot be any clearer. Não dá para ser mais claro. Python, papitona. It ends with an A. Yeah, I'm not arguing. Because she was a female. Well, look it up. I don't want to get into that, but it's you're looking at piton, but I'm talking about pitona. That's the Greek word. Because it was a female. Okay, but let's not get sidetracked. So the point is, the safety is inside the gates. A segurança está dentro dos portões. So is that the picture of heaven or heaven on earth that you have been sold? Essa é a figura dos céus na terra que venderam para vocês? No, you've been sold a picture that is not realistic. Não, venderam uma figura que não é realista para vocês. You've been sold a heaven that has no one outside the gates, Venderam para vocês um céu que não tem ninguém do lado de fora dos portões, like Satan is outside the gates in the second rakia in the air. como Satanás está do lado de fora dos portões na segunda raquia no ar. You and I were sold an image of heaven that was unrealistic. Venderam para nós uma imagem dos céus que não é realista. So the kingdom
of Yahuwah, Então o reino de Yahweh, or the New Jerusalem was let down onde a Nova Jerusalém foi descida in 66 to 70 AD at the Parousia, de 66 para 70 AD na Parúcia, and it remains open to all who will accept the good news. e ela permanece aberta para todos que aceitam as boas notícias. Those gates are open; they will not be shut during the day or at night. Esses portões eles estarão abertos e não serão fechados durante o dia ou durante a noite. But apparently, those outside the gates are still considered part of the new heavens and the new earth. So the same way you have rebels here on earth now, even though Messiah has returned, you're going to have rebels when you get to heaven. Apparently, I haven't been there yet, but when you and I get to heaven, okay, apparently there are going to be people just outside the gates that cannot be with us. Aparentemente, assim como aqui embaixo nós temos rebeldes fora do reino de Yahweh, fora dos portões que nós temos aqui, lá nós também temos na Nova Jerusalém pessoas do lado de fora dos portões. Eu não sei, nunca fui para o céu ainda, mas aparentemente tem gente do lado de fora dos portões lá, como tem rebeldes aqui, fora dos portões aqui dentro. Now, maybe today, for the first time, you're hearing a true picture Talvez hoje, pela primeira vez, vocês estejam ouvindo uma imagem verdadeira of what the new heavens and the new earth are really like. do que os novos céus e a nova terra realmente se parecem. Now, this is for all you futurists. You know I love you because if I didn't love you, I wouldn't focus in on you. Isso aqui é para meus amigos futuristas. Eu amo vocês porque se eu não amasse, eu não estaria focando em vocês. Now, here is something that I want you to consider. Agora, aqui há algo que eu quero que vocês considerem. It's a little bit off topic. É um pouquinho fora do tópico. So, according to the futurists De acordo com os futuristas, who are guessing and date setting, that's divination, kasamim, que estão tentando adivinhar, divinação, kassamim, if Yahusha has not returned, se Yahushua não retornou, and he's going to return in the future, e ele vai retornar no futuro, and Yahuwah is long-suffering and patient, e Yahweh é paciente, not willing that any should perish, but all should come to repentance. e longânimo, não disposto que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. And he died and forgave our sins, but he's patient and long-suffering because he wants all to come to repentance. Ele morreu e perdoou os pecados, e ele é paciente e longânimo que todos venham para o arrependimento. And he wants us to change direction, to make teshuvah, repentance, in Greek mananoia. To make mananoia or teshuvah, we have to turn around. He died, he bled, he suffered more than any man, Isaiah 52:14, through Isaiah 53, in order to bring us back to Yahuwah. E ele fez, ele morreu por nós, ele Come on, sofreu now. por todos nós para que nós fizéssemos a techuvá, em grego, a menanoia, o retorno completo para outra direção. Então Yahushua morreu, ele sangrou para que nós estivéssemos de novo próximos de Yahweh. And then he turns around and makes this statement. Mas daí ele se vira e faz essa declaração. Oh, don't worry. Não se preocupa. Don't worry, I'm coming back in the year 2074. Não se preocupe, eu vou voltar no ano 2740. So if you're unjust, don't worry, just keep on being unjust. Então, se tu é injusto, não se preocupa, continue injusto. If you're a filthy, wicked rebel, sinner, Se tu é um pecador sujo, ímpio, oh, don't worry, it's okay. It's okay. You could still be filthy. não se preocupa, você pode continuar imundo. Does that sound like the will of Yahuwah? Isso soa como a vontade de Yahweh? But if he came back in the first century, Mas se ele voltou no primeiro século, and if this warning went out in 66, but it was distributed in 67, 68, e se esse aviso foi dado em 66 e foi distribuído em 67, 68, and if the believers had already been taken in the catching away, e se os crentes já tinham sido tomados now this verse makes sense agora esse versículo faz sentido, because it's too late. porque está tarde demais. You still with me? Estão The comigo ainda? master came in the first century. O mestre veio no primeiro século. The book was written in 65, 66 or earlier. O livro foi escrito em 65, 66 ou mais cedo. But once the master came back and resurrected the dead and changed the living in 66 at Shavuot, Mas uma vez que o mestre veio e ressuscitou os mortos e mudou os vivos em Shavuot de 66, it's too late. já está tarde demais.
So if you're unjust, keep on being unjust. Então, se tu é injusto, continua sendo. If you're filthy and rebellious, keep on being filthy and rebellious. Se tu é imundo e rebelde, continua imundo e rebelde. So the book of Revelation this is a proof that the book of Revelation cannot be future. Isso é uma prova de que o livro de Apocalipse não pode Right? ser futuro. Can anybody imagine Yahuwah saying to somebody, "Oh, you worship the devil? Keep on doing it. That's okay. I can deal with it." Consegue imaginar o Yahweh falando para Hello? alguém, tu adora o demônio? Continua, tá de boa. Would Yahushua ever say something like that? E a Rússia diria alguma coisa assim para alguém? What's the first thing he said in John the Baptist? He sent John the Baptist to say, Qual que é a primeira coisa que ele mandou João Batista dizer? "Repent, Se arrependam. teshuvah, mananoia, Teshuvah, menanoia. kvar yavo malchut hashamayam." Kivar avô malchut hashamayam. The kingdom of Yahuwah has come to pass. It's here. O reino de Yahweh veio se passar e aqui está. So this verse, along with many others, embedded in the book of Revelation, Então esse versículo, junto de muitos outros embutidos no livro de Apocalipse, prove that it's too late. provam que aqui já era tarde The coming of demais. Yahushua was so near in the first century. It was so near O retorno de Yahushua estava tão próximo no primeiro século that it was too late. que estava tarde demais já. Now, if he hasn't come back for over 2,000 years, is it too late? Agora, se ele não voltou por 2000 anos, ainda é tarde demais? No. Some of you could be rebellious for another 100 years, Não, outros de vocês podem ser rebeldes por mais 100 anos. and you still have time. E vocês ainda têm tempo. Let's close with 2 Peter. Vamos terminar com 2 de Pedro. You know, I know the devil's not happy with this message. Eu sei que o demônio não... Sabe como é que eu sei que o demônio não está feliz com essa We have mensagem? a big rainstorm and thunderstorm here, Porque está uma tempestade aqui. and some people were knocked out. E algumas pessoas já caíram. Some people lost their power. Algumas pessoas perderam energia. Either that or you can't handle the truth. Ou isso ou vocês não conseguem com a verdade. Could be a combination. Pode ser uma combinação. So, before we close, what is the final settlement? Antes da gente encerrar, qual que é a resolução final? Will the New Jerusalem be in heaven or on earth? A Nova Jerusalém estará nos céus ou na terra? Before I answer that, so I'm going to ask you a question. Antes de eu responder isso, eu vou perguntar para vocês uma When the coisa. new heavens and the new earth come, Quando o novo céu e a nova terra vierem, will there be full peace, full shalom, full rejoicing, full celebration, or will there be a part of the new heavens and the new earth that will continue to have death, sickness, suffering, and sighing? It makes it look like Revelation 21 and Isaiah 65 are contradictory, but not if you understand the creative dichotomy, tendencies, and patterns of the Criador. antes de eu responder isso, eu pergunto para vocês, quando a Nova Jerusalém vier, vai ser completa paz, completa ausência de rebeldia, vai ser tudo perfeito? Ou nós continuaremos com a mesma dicotomia que nós temos hoje em dia? Parece que Isaías 61 e Apocalipse 22 se contradizem, mas não são contradições, é simplesmente a mesma dicotomia que é o padrão do Criador. So the new heavens and the new earth Então, o novo céu e a nova terra has shalom and peace, no sorrow, no sighing, no crying, no pain. tem shalom, tem paz, não tem pesar, não tem dor, não tem mais choro, But it also has crying, death, pain, and sorrow. mas ela também tem choro, paz, pesar, Since the kingdom of Yahuwah that has already come, desde que o reino de Yahweh, já que o reino de Yahweh já veio, multi-dimensional and encompasses many realms, é multidimensional e ele cobre muitos âmbitos, it is possible é possível that those outside the gates que aqueles fora dos portões is a metaphor for the earth. é uma metáfora para a terra. Those within the gates Aqueles dentro dos portões is a metaphor for in my Father's house são uma metáfora para na casa do meu pai are many mansions. há muitas mansões. I don't know. Eu não sei. I don't have to know everything to be your teacher. Eu não tenho que saber tudo para ser professor de vocês. I don't have to know everything. Eu não tenho que saber tudo. But I know enough that the paradigms that were given to us by religion, each one has to be tackled and each one has to be investigated. Mas eu sei o suficiente para saber que todos os padrões que a religião nos deu têm que ser investigados individualmente. So don't come to me next time and say, well, we know you're wrong.
Então não venha para mim na próxima vez. A gente sabe que você está errado. Because there's no peace. Babies are still dying. Porque não tem paz, bebês ainda estão morrendo. Most of the people listening are in pain. A maioria das pessoas ouvindo estão com dor. It's not physical, mental anguish. Se não for física, é a angústia mental. That's proof that the Messiah has not returned. No, that's proof that you don't know how to rightly divide the word of truth. And that's proof that you still have a lot of Catholicism in you. And it's proof you still have a lot of dispensationalism in you. And it's proof that you have a lot of Christian Zionism in you. Isso é prova de que o Mashiach não voltou porque ainda tem paz no mundo? Não, isso é prova que você ainda tem um monte de futurismo em ti, isso é prova que você tem um monte de doutrina desses caras em ti, dispensacionalistas, e que você tem um monte de cristianismo sionista dentro de ti ainda. I know why Yahuwah spared my life from 2 heart attacks in 2024 to bring this to you. Eu sei porque que Yahweh poupou a minha vida de 2 ataques cardíacos em 2024, para trazer isso para vocês. The latter end of your temple and the glory of your temple will be greater than the former temple. O último final do teu templo e a glória dele serão maiores do que o primeiro. I'm speaking of my ministry. I'm speaking of my servanthood. Eu falo da minha vida, do meu ministério, do meu Whether serviço. you like it or not. Quer vocês gostem ou não. The glorious, effectiveness A efetiva glória of my latter years will be greater than the former house. dos meus últimos anos serão maiores do que a primeira casa. For the mouth of Yahuwah has spoken. Pois a boca de Yahweh o falou. Second Peter, Second Kepha, Segunda de Kefa, segunda de Pedro, chapter 3, capítulo 3, verses 10 versículos 10 through 13. ao 13. Let me get there. I apologize. Deixa eu chegar lá, peraí, desculpa. We're coming in for a landing. Nós estamos pousando isso aqui. Kepha Beit 3:10. Kefa Bet 3:10. Now remember, the book of 2 Peter was written in the 50s. Lembra, o livro de segunda de Pedro foi escrito nos anos 50 e poucos. The temple, Jerusalem, the Pharisaic leaven, the Matthew 23 hoodlums were still in charge. O templo de Jerusalém, os fariseus, os vacilões ainda estavam no comando. And Kepha writes to us. E Kefa escreve para nós. He writes to them. It was to them, for us. The scriptures are not to us, they're for us. It was to that first century generation. E ele escreveu para eles. Elas foram escritas por nós, mas foram dadas para eles naquela geração do primeiro século. But the yom of the master Yahuwah will come as a thief in the Lailah. Mas o Yom do mestre Yahweh virá como um ladrão à noite. Because the believers are going to be behind closed doors. No unbelievers are allowed in. Porque os crentes estarão por atrás de portas fechadas. Ninguém que não for crente será permitido entrar. In 70 AD, in 66, he didn't return for the whole world. He didn't even return for all the believers because most of the believers had been fallen in the great apostasy. Ele não voltou para o mundo inteiro, ele voltou para os crentes, porque mesmo dentro dos crentes sobraram poucos que caíram para a grande apostasia, The great Hellenization, a grande helenização and the great Neronian persecution. e a grande perseguição nerônica. So assuming he came for 1,000, 2,000, this was not a worldwide catching away. There was a small group, a little tiny group, a couple of small groups. Então, supondo que ele voltou para um grupo pequeno, para um grupo remanescente de pouquíssimas pessoas, não foi para muita gente que ele voltou. So he came as a thief. Então ele veio como um ladrão, Because only those who were in the assembly, Hebrews 20:25, hiding for fear of the Neronian persecution, were the ones who were taken and all the dead were raised. porque só aqueles que estavam vivos durante a perseguição nerônica foram tomados, e os outros estavam mortos foram ressuscitados. When will Yahusha return? Quando que Yahushua retornará? When the old Shamayim pass away, Quando o antigo Shamayam passar, with a great rushing noise. com um grande barulho corrente. And the elements, the Greek word there, look that up for me because that's a very important word. The word there does not mean hydrogen, nitrogen, oxygen is going to be burned up.
Aqui a palavra não é de elementos, não é para hidrogênio, oxigênio, plutônio, não são os elementos que vão explodir. Carefully, some of you like to talk, but you don't like to listen. You like to talk on Friday night and repeat the same questions, but you don't like to study. Alguns de vocês gostam de repetir na sexta-noite as mesmas perguntas, mas vocês não gostam de estudar. Elements are stoichia. 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 Stoichia means learned religious patterns. Stoichia significam padrões aprendidos na religião. Religious, ecclesiastical behavior. O comportamento eclesiástico aprendido. The elementary principles of fake religion. Os princípios elementares da religião The falsa. Greek word is what? Stoichia. Stoichia. A palavra grega é stoichia. Look it up. It's not nitrogen. It's not oxygen. This has nothing to do with the end of the world. It's the end of the age where the Jewish bondage and the leaven Pharisaic strongholds will melt with the coming of Yahusha and the offer of the new heavens and the earth, somebody. Pesquisa, isso não são os elementos da terra, isso são basicamente as ferramentas de sufocamento do controle fariseu, judaico-fariseu sobre o povo. Esses seriam derretidos de uma vez por todas. Most people read that verse and they see elements, nuclear holocaust. Nothing could be farther from the truth. Nothing can be farther from the truth. A maioria das pessoas lê isso aqui como os elementos da terra, os elementos químicos da tabela periódica derretendo por causa de uma bomba nuclear. Nada pode ser mais longínquo da verdade do que isso. This is a present Passive indicative. This is a present passive indicative. Thank you. Isso é um presente passivo indicativo. It's not the end of the world is going to burn. It's the end of the age is now burning. Peter says we're in the 50s. In about 20 years or so, before this generation ends, Yahushua is going to return. So the temple and the stones and the Judaic, Pharisaic, Roman system is now melting. It's now burning. It's a present, passive, indicative. It's not 3,000 years from now with a nuclear holocaust. It is right now it's melting. Right now it's burning. And like Yahushua said, it'll be totally burned. É um presente passivo indicativo, ou seja, não é que aconteceria no futuro, agora está acontecendo, presente passivo indicativo, não é que os elementos do mundo vão derreter, esses elementos do maligno controle farisaico sobre o povo de Yahweh estão derretendo agora. The present passive indicative in the Greek. Presente passivo indicativo no grego. And we know Jerusalem was burned. We know the temple was burned. We know the Holy of Holies was burned. We know the Levitical priesthood was burned to the ground. E nós sabemos que o templo estava queimando, Jerusalém estava queimando, o sacerdócio levítico, a sua maneira de louvor estavam todos queimando até o solo. He said we know the Master is coming in a few years because the burning has begun. Ele falou, nós sabemos que o mestre está vindo daqui a pouco porque a queima começou. The burning of the elements have begun. A queima dos elementos começou. And that's why he knew that the day of the Master Yahushua was right around the corner. Immediately, mellow. The Greek word immediately is mellow. E é por isso que ele sabia que a queima e o retorno de Yahushua seria logo, a palavra grega ali é melo, imediatamente. Ele sabia que o retorno era imediato. Present tense, present indicative, passive. Presente passado, presente passivo indicativo. Peter says, seeing that these things are now being dissolved and burned. Pedro falou, vendo agora que essas coisas estão sendo dissolvidas e queimando. What kind of people should you prepare to be to meet Yahushua in about 20 years in your conduct, in your behavior, in your Shabbat guarding piety? What kind of people should you be? Que tipo de pessoas, que tipo de comportamento vocês deveriam ter se preparando para se encontrar com o mestre nas nuvens? Que tipo de comportamento de pessoas vocês deveriam ser? The kind of people that don't engage in divination and gaze setting. You know, I never saw it that way until today's alliance meeting. This futurist stuff, they're literally engaging in divination. They're predicting dates. They're predicting the future. That is a Python spirit. It never hit me till today. These people are literally, and I was guilty of the same thing. They're literally engaging in divination. Esse tipo de pessoa, esses futuristas, eles estão literalmente engajando em divinação ou adivinhação, porque eles estão tentando prever o futuro o tempo inteiro. Isso é sério.
I'm not condemning anybody. My brothers and sisters just don't know. But you can't sit under my ministry for 3 months and claim you don't know. If you're too busy shutting me out, and if you're too busy not listening, then you can't say you didn't know. Agora, se vocês não podem sentar abaixo do ministério por um nível grande um tempo grande de anos e dizer que você só não sabe. Eu tenho que dizer para vocês, então se eu disse, vocês agora sabem. He says, you guys are righteous. Ele falou, vocês são justos. You're not believing the Kasamim, the Python spirit. Vocês não estão acreditando nos Kesamim, o espírito de Piton. Trying to break up the Kehillah. First they tried, the synagogue of Satan tried to break up the Kehillah. Then Nero tried to break up the Kehillah. So this was a Python spirit coming against the apostles. They were all murdered. They were all martyred. This is not a game. This is a war. Isso aqui é uma guerra, não é um jogo. Todos eles estavam sendo martirizados, eles estavam aceitando a fé e recebendo as palavras de Yahweh em meio à perseguição, possivelmente a morte. The Shemayim were being burned and dissolved. The elements, the Staikoya, were being dissolved with fervent heat while he was writing, not some future time, not even 20 years in the future. In other words, the destruction of the old order and the burning of Jerusalem had already begun in the spirit 20 years before the Yom Yahuwah. Os Shamayim já estavam sendo destruídos, o sistema farisaico já estava começando a derreter 20 anos antes do Yom Yahuwah. As coisas já estavam começando a acontecer. Nevertheless, no entanto, even though everything is going to be burned, including the temple we worship, mesmo que tudo vai ser queimado, inclusive o templo onde a gente adora, all the Kohanim who receive our sacrifices, they're going to be burned up too. Todos os Kohanim que recebem nossos sacrifícios, eles também serão queimados. Don't worry. Não se preocupem. Don't be nervous. Não fiquem nervosos. We, according to his what promise? Nós, de acordo com a promessa dele, que promessa? I go to prepare a place for you. Eu vou preparar um lugar para vocês. I go to prepare a place for you. Acts 1:11. I will return. E se eu vou preparar um lugar para vocês, Atos 1:11, eu vou retornar. John 14. João 14. So that where I am, you may be also. Para que onde eu estou, vocês possam estar também. We're looking for the new Shamayim. Nós estamos buscando o novo Shamayim. How many have missed it? Quantos perderam isso já? They're looking and they missed it. How is that possible? Eles estão procurando e perderam. Como é que isso é possível? How is that possible? Como isso é possível? Our brethren. Nossos irmãos. It's terrible. It's terrible. É terrível. They're looking. They want Yahushua to return. They mean well. Eles querem que Yahushua retorne. Eles têm boa vontade. They're looking for the new Shamayim and the new earth. Eles estão buscando o novo Shamayim e a nova terra. But they're looking in all the wrong time zones. Mas eles estão olhando em todos os fusos horários errados. They're listening to the diviners. Eles estão ouvindo os adivinhadores. And not to the words that came out of Messiah's mouth. Mas não as palavras que vieram da boca do próprio Mashiach. The new heavens and the new earth where the righteous dwell. That's us. O novo céu e a nova terra, onde os justos habitam, somos Part nós. of the new heaven and the new earth are the unrighteous. We have nothing. We have no business with them, and they have no business with us. I don't know where outside the gates are. I don't know if it's a part of heaven. I doubt it. I don't know if it's the air where Satan lives. I don't know if it's the earth. But friends, it doesn't matter that our understanding of no dying, no crying, no pain was warped. That's the realization that we have to come to. Agora, na Nova Jerusalém, eu sei que há a parte do lado de fora dos portões. Agora, eu não sei onde é que é isso. Eu não sei se é dentro do céu. Eu duvido. Eu não sei se é na terra, se é no ar onde Satanás vive. Eu não sei. O que importa é que o nosso entendimento do novo céu e da nova terra e de que não haveria problema e só haveria paz em tudo, o nosso entendimento foi torcido. Não é isso que a palavra ensina. The new heavens and the new earth is where the righteous will dwell. O novo céu e a nova terra é onde os justos habitarão. And notice Kepha says, we. E notem que Kefa falou, nós. He didn't have all the answers either. He says, the only thing I know is when the new heavens and the new earth arrive, and the arrival has already started because the burning has started, the elements being dissolved, the stoicheia has started. Brethren, hang in there. What a shame, what a shame. Ele também não tinha todas as respostas, porque ele estava falando, eu só sei de uma coisa, o novo reino está prestes a vir, as coisas já estão começando a queimar e vai ser imediatamente. Então, irmãos, segure firme, calma.
What a shame Que vergonha that Peter and Paul were martyred que Kefa e Paulo foram martirizados in 66 em 66 and Messiah returned e o Mashiach retornou at Shavuot em Shavuot in 66. em 66. They almost made it. Eles quase Watch it. conseguiram. Even if they died early in the year, maybe right around this time, February, January of that year, right around this time, the time of angelic wrestling, right? Se The eles time morreram of mais cedo, angelic wrestling. se eles morreram mais cedo nesse ano, talvez por volta de agora, fevereiro, março, no tempo da guerra espiritual mais forte, no ano 66, It didn't really matter because in 2 months they were resurrected. não importou, porque em 2 meses eles foram ressuscitados. In other words, they were in the grave for a couple of chodashim, Em outras palavras, eles ficaram Uau. no Sheol por alguns rodashim. but they could have cheated the undertaker. Mas eles quase conseguiram trapacear o coveiro. But see, the father felt it would be more glory to him, Mas o pai sentiu que seria mais glória para ele, even though he was coming, even though the son was returning in that year, mesmo que o filho estaria voltando naquele ano, to have them glorify Yahuwah in that such a manner. para tê-los glorificando Yahweh daquela forma, daquele jeito. The Greek word for witnesses is martyrs. A palavra grega para testemunhas Martero. é mártir, martero. Testigo means nothing. It doesn't biblically. Yo soy testigo. That's nice, but it means nothing. Biblicamente, testemunha, sou testemunha, beleza, mas não significa nada. But the Greek word witness, translated witness, is martero. Mas a palavra grega testemunha é traduzida martero. In Spanish, the word is martyr. Right. But the witness is martyr in Greek. Testemunha em grego é mártir, martero. And then a couple months later, they were resurrected with Adam, 2 meses depois eles foram ressuscitados com Adão, with Daniel at the end of the age, Daniel 12, Daniel 13, no at fim the da end of era. the age. Daniel We can know 12, exactly when Daniel rose. We can know exactly when Moses rose. It was at the end of the age. That was 66 AD. We don't have to guess. We don't know when he died, but we know when he rose. Nós sabemos exatamente quando que Daniel, Moisés ressuscitaram, foi no fim da era. A gente não sabe quando eles morreram, mas a gente sabe quando eles ressuscitaram. We don't know when they died, but we do know when they all rose. Nós não sabemos quando eles morremos, mas nós sabemos quando eles ressuscitaram. So we were looking for a new heaven, new earth, where the righteous dwell. Então nós estávamos buscando um novo céu e uma nova terra, onde os justos habitam. Now back to Revelation 22. But if you're still rebellious, if you're still an enemy of Yahuwah, be an enemy still, be filthy still, because his coming is so soon, honey child, that you've run out of time. That verse makes no sense. If it's 2,000 years in the future, why would Yahusha, who died to bring us back to Yahuwah, say, don't worry, you don't have to make teshuvah. It's too late. When it's 2,000 years more to go, it wasn't too late. So there are verses in Revelation that prove that this was fulfilled in the first century. Mas como para ele estava chegando muito perto, estava praticamente às portas, estava imediato, Melo, e Yahushua falou, beleza, se vocês são rebeldes contra Bessorá e estão até hoje me negando, continuem, já daqui a pouquinho vai acabar, porque do contrário não faz sentido. Yahushua, que morreu para nos libertar dos pecados, fala, não, vocês são rebeldes, continuem não salvos, não faz sentido nenhum. Sabe, se fosse 2.000 anos de espera, ele poderia dizer, não, continuem rebeldes, porque eu vou voltar só depois. Mas era tão próximo que a Yahushua falou, acabou o tempo de vocês, podem continuar agora fazendo o que vocês estavam fazendo. And we close with this. E nós fechamos com isso. Beloved, Amados, seeing that who's the audience relevancy? vendo que vocês, quem é que esse vocês aqui? Quem é a plateia que estava ouvindo? Everybody reading my letter in the first century, that was the audience relevancy. Todo mundo lendo a minha carta no primeiro século, essa era a relevância daquela He plateia. wasn't writing to us in Chicago. He wasn't writing to us in Arizona. Ele não estava escrevendo para nós em Chicago ou no Arizona. He was writing to them for us. Ele estava escrevendo para eles, só que por nós. You expect the return of Yahusha. Tu espera o retorno de Yahushua. And we got about 18, 19, 20 years left. We're running out of time. So be diligent in your Shabbat guarding piety. E nós só temos mais uns 18, 20 anos restantes, então sejam diligentes na sua devoção de guardar o Shabat. That you may be found blameless, Para que vocês sejam encontrados sem culpa, without spot, wrinkle, or any hint of scandal. sem mancha, ruga ou qualquer You dica are to de live escândalo, your life without any hint of scandal.
Vivam a sua vida sem qualquer diquinha de escândalo. There was only one who was allowed to be scandalous, Só um podia ser escandaloso. and that is the Messiah Yahusha. E esse é o Mashiach Yahusha. The Greek word for stumbling block is the Greek word scandalon. A palavra para pedra de tropeço é a palavra grega escandalon. Scandalon. He was a scandalon, Ele foi um escandalon, that we may live where righteousness lives. para que nós possamos viver aonde vive a justiça. And all the people said, E todo o povo disse, Hallelujah. all the people said, e todo o povo disse. what a Chodesh message that was. Que mensagem de Rodas foi essa, viu? Let's give Yahuwah a big todah rabbah. At this time, we're going to take a brief break Nesse momento vamos fazer um intervalinho curto to make sure the kingdom stays open. I mean, the evangelistic part. para certificar que o reino permaneça aberto, a parte evangelística. I'm going to put up a link on the bottom. E vou colocar o link aqui no rodapé. And of course, we're going to ask everyone to please bring your Chodesh Terumah E nós vamos pedir para que todos tragam as suas terumot do Rodas to the King of Vocês- Kings, para o Rei dos Reis, para vocês no Brasil também. because everybody who is a fruit of this ministry today, Porque todo mundo que é um fruto desse ministério hoje, including all the leaders that we've raised up, incluindo todos os líderes que nós levantamos, the next generation, a próxima geração, and then the next generation after that, e depois a próxima geração depois dessa. is because someone 20, 30 years ago understood the principle of seed multiplication. É porque alguém, 20 anos atrás, entendeu o funcionamento da multiplicação de semente. You are a fruit of their giving. Vocês são um produto da doação deles. Because if they had not found a way to keep this work of his right hand going, Porque se ele não tivesse encontrado uma maneira de manter essa obra da mão direita dele funcionando, most of you would not be saved, a maioria de vocês não seria salva, or you'd still be a slave to the church system. ou vocês ainda seriam escravos ao sistema da igreja. And neither would you know your Israelite identity. Tampouco vocês conheceriam sua identidade israelita. If all that is worth a lot to you, E se tudo isso vale muito para vocês, more than silver and gold, mais do que prata e ouro, I'm going to ask you to use the QR code eu vou pedir que vocês usem o QR Code in the upper left. no canto superior esquerdo. I'm going to ask you to use the link on the bottom. Eu vou pedir para que vocês usem o link no rodapé. You can give any way you'd like. Vocês podem doar da maneira que lhes convém. Cash App, all debit cards, credit cards. Crédito, débito, Cash App, qualquer aplicativo. And you guys allow us to do what we do. E vocês nos permitem fazer o que nós fazemos. When Yahuwah called us into leadership, Quando Yahweh nos chamou para a liderança, he also called you guys the financial supporters. ele também chamou vocês, os apoiadores financeiros. Because when the Father sent the Son to be our Savior, Porque quando o pai chamou o filho para ser nosso salvador, he provided him with bankers and treasurers. ele proveu para o filho com banqueiros e tesoureiros. Susanna was the treasurer, A Suzana era a tesoureira, the banker, a bancária. and Judas was the treasurer. E Yahudá, o Judas, era tesoureiro. So before he sent his son, he surrounded his son with earthly provision. Então, antes de enviar o filho, ele cercou o filho dele com provisão terrena. And so we never come on the Chodesh, we give tithes, but on the Chodesh, Nós dizimamos, mas no Rodesh, we give a free will offering. nós damos uma oferta voluntária. Sometime that offering, I've had a guy who used to sell cars, used cars. Tinha um cara que vendia carro usado um tempo atrás. Sometimes the offering was more than the tithe, Às vezes a oferta era maior do que o dízimo. which shows you that you've yielded to the Ruach in that area. Que mostra que você cedeu ao Ruach naquela área. So instead of counting 10%, you just yielded to the goodness of the sure mercies of David. Então, ao invés de contar 10%, você cedeu as misericórdias de Davi certas. And you allow him to determine the free E will você offering. permitiu que ele determinasse a oferta voluntária. And I know how Yahuwah works. Sometimes a free will offering could be much more than a simple E eu 10%. sei como Yahweh funciona. Às vezes, uma oferta voluntária pode ser Então- muito maior do que 10%. We're going to take a very short intermission. Vamos fazer um intervalinho curto. I'm asking everyone, please, not to go anywhere and pay your Estou terumah, pedindo para que ninguém vá a lugar nenhum. Paguem suas terumot. and we will blow the chatzot E nós throat. vamos soprar as Hasotzrot. We're going to call the 12 tribes
back Vamos to chamar as Yahusha, 12 tribos de volta para Yahusha and we'll be ending the service. e aí at vamos that terminar o serviço. point. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Thank you so much for your Muito terumot. obrigado pelas suas terumot.